Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje aqui na página do Marcinho Foto e Cine nós vamos entender o diafragma, vamos saber como ele funciona, qual é a melhor utilização e aplicação na prática dele. Mas antes de tudo eu convido você a se inscrever aqui na página do Marcinho Foto e Cine para não perder os novos conteúdos voltados à fotografia e à produção audiovisual. Então, dito isso, bora pro vídeo! A primeira coisa que você deve entender sobre o diafragma é que ele é muito semelhante ao olho humano, em especial a íris do olho. Quando você está em um lugar mais escuro, a íris se abre para captar mais luz. Quando você está em um lugar muito claro, a íris se fecha para ter menos entrada de luz para não perder o foco no assunto que você está olhando. A lente trabalha da mesma forma, só que você tem a vantagem de poder abrir ou fechar o diafragma da lente, essa íris da lente que seria igual ao olho. E no olho humano você não tem esse controle. Dito isso, você tem que entender qual é a imagem que você quer passar, qual é a profundidade de campo. Você quer que o seu assunto que está na frente fique focado e o assunto que está atrás desfocado, ou você quer que o assunto que está na frente fique focado e o assunto que está atrás fique focado também. Essa é um ajuste feito na profundidade de campo da sua lente. Entendendo a profundidade de campo, você tem que saber que a lente tem uma abertura, que ela pode variar em 1.2, 1.4 ou como esta aqui é 1.8. E ela vai para 2.8, 3.5, 5.6 e daí adiante. Então você sabendo sobre a abertura, você acha a profundidade de campo. Se você quer uma profundidade de campo maior, você vai usar um F menor, como 3.5 ou 5.6. Se você não quer a profundidade de campo, você quer só o assunto principal e o fundo desfocado, você usa uma abertura maior, como 1.2, 1.4, 1.8. Mas sabendo que existem esses números não significa, por exemplo, que a lente vai de 1.2 a 5.6. Não. Você tem a descrição da lente. Na lente ela fala a milimetragem dela, por exemplo, essa aqui é uma 50 milímetros e ela fala que ela é uma lente 1.8 fixa. Ou seja, ela trabalha sempre com 1.8. Aí você pode aumentar se você quiser. Esta lente, por exemplo, é a lente do kit. E o que significa? Significa que ela trabalha de 3.5 a 5.6 o diafragma. Aí você deve ter ficado confuso. Como assim trabalha com dois números? Sim, se você deixar ela em 18 milímetros, que é mais a grande angular aberta, ela consegue trabalhar em 3.5. Já se você der um zoom, ela vai trabalhar em 5.6. Isso é uma lente variável. Se ela tivesse um valor fixo, que ela trabalhasse com o zoom em 18 e em 55, podendo utilizar o mesmo número, aí ela seria uma lente com um diafragma, pode ser considerado como fixo. Mas também uma lente que faz isso, ela é muito cara, não é barato ter uma lente que tenha os números fixos, com grandes aberturas, como esta 50mm 1.8, ela não é uma lente muito barata não. E eu falei esse detalhe da lente do kit porque às vezes você olhou lá na sua câmera, ela está em 5.6 e não diminui o valor. Por quê? Porque a lente está com o zoom, se você tirar o zoom, ele vai baixar ou aumentar o diafragma para você. Então tem esse detalhezinho para você cuidar. Mas e o local onde fica esse diafragma? É na câmera? Não, é na lente, tá? Ela vai ficar bem aqui no meio da lente, o diafragma. Esse aqui eu não consigo movimentar o diafragma, tá? Ele só movimenta ligado na câmera. Algumas outras lentes dá para você pegar aqui e girar aqui atrás, né, onde controla
e aí você vê o diafragma abrindo ou fechando. Mas eu tenho uma animação aí para você ver como o diafragma trabalha, veja só. Aí você vai me perguntar, Márcio, para eu ter uma foto com fundo desfocado, eu preciso de uma 50mm, por exemplo, 1.8? Não necessariamente. Se você pegar até a lente que você tem aí, a sua lente do kit, por exemplo, deixar ela com zoom, tá? Se você deixar ela com um zoom, você coloca aqui o zoom no máximo da câmera, ele vai ficar com f5.6, não tem problema, mas aí você vem pertinho da pessoa que você quer fotografar. Conforme você vai chegando próximo, ele vai perdendo a profundidade de campo, consecutivamente vai desfocando o fundo. Mas eu vou fazer uma videoaula mostrando o desfoque de fundo com uma 1855, vai ser em outro vídeo. Outra coisa que eu quero dizer para você é a dificuldade do foco, pois se você está com a sua lente muito aberta, em 1.8, 1.4, 1.2, é bem difícil cravar o foco no seu plano. Por exemplo, se ele estiver ainda em movimento, fica mais difícil ainda. Por isso eu aconselho a você a deixar a câmera com um ponto de foco só. Tendo um ponto de foco, você seleciona o foco do elemento principal e o restante ele vai se autodesfocar. Outro detalhe é que as lentes não foram projetadas para trabalhar no seu f máximo. Aí você vai me dizer, tá, mas eu comprei ela para ser 1.4, eu não posso usar com f1.4, o diafragma? Se você quer usar em 1.4, você pode, mas ele pode perder um pouquinho de definição na imagem. Então, se a lente é 1.4, o número ideal para se trabalhar com ela é 1.8. Se ela é 1.8, entre 2.2 e 2.8 e assim por diante. Aí você vai me perguntar qual é a abertura ideal. Se você quer ter os dois elementos em foco, o primeiro plano com o segundo plano ainda em foco, com mínimo desfoque, é um valor de 5.6. Bom, se você estava com dúvidas sobre o diafragma, você viu que ele não é difícil de entender. Mas, desde já eu convido você a se inscrever aqui na página do Marcinho Foto e Cine. E se gostou do conteúdo e quiser deixar um like, ficarei muito feliz. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo então. Até lá e tchau!